Oi, Pode gente. começar, Renato. Bom dia a todos, pessoal. Peço desculpas aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa conferência call aqui, a nossa videoconferência, para fazer um Q&A e um resumo rápido dos resultados do quarto trimestre. A gente está aqui realmente contentes com os resultados até aqui, cientes que o plano de transformação é um plano de 2 anos, que depois do aumento dos juros, a gente esticou ele até o final de 2025, mas os resultados até aqui mostram que estamos na direção correta. Gostaria de começar aqui agradecendo e destacando que é o quinto trimestre consecutivo que a gente vem entregando melhorias sequenciais de margens, não só a margem bruta, mas também a margem EBITDA e o fluxo de caixa operacional da companhia, impulsionado principalmente pelo crescimento em loja física, crescimento do crediário e crescimento da penetração dos serviços. Esse é um quarto trimestre, tem um marco importante que também é um ponto de inflexão, onde a gente começa a captura de alavancagem operacional. A gente vem falando isso, que na primeira fase do plano de transformação, a gente focou muito em redução de despesas e custos para melhoria da eficiência operacional, e agora a gente entra naquela fase, né? Entrou no segundo semestre, nas apostas seletivas, e a gente tem que trazer um pouco de receita adicional nos canais que têm margem, bastante disciplina financeira e disciplina de alocação de capital, para rentabilizar todo esse ecossistema que está aqui. Os resultados aparecem aqui, né, o melhor fluxo de caixa livre de um quarto trimestre nos últimos 5 anos, 1,2 bilhões de reais. A liquidez aumentou para 4 bilhões de reais. Já falamos da margem EBITDA, a margem EBITDA de 8%. É a melhor margem EBITDA de um quarto trimestre desde 2017. Vários indicadores, gente, que a gente está olhando aqui, eles são recordes para os últimos 7 anos. Mas o que eu fico feliz não é com esses indicadores, é porque eu tenho certeza que nós vamos escrever novos benchmarks de eficiência operacional e de rentabilidade para a indústria de varejo, para o varejo de eletrodomésticos no Brasil. A margem bruta batendo 30,8% em um quarto trimestre que teve Black Friday. Aqui vale citar, né, a Black Friday e o Natal são momentos de alta sazonalidade que nós soubemos aproveitar bem. Vocês lembram que nós demos disclosure do ganho de market share que a companhia teve, e na loja física esse ganho foi ainda maior, contribuindo para esse crescimento do GMV da loja de 16%, quando a gente olha same-store sales, 17%. A carteira de crediário batendo recorde, 6,2 bilhões de reais, então bastante expressiva, mais de 800 milhões de crescimento. E o início do FDIC, que era a única alavanca do plano de transformação que estava atrasada e que foi compensada por linhas bilaterais que têm suportado o crescimento do crediário, e que agora a gente começa também com a formalização do FDIC, a dar disclosure de uma outra forma que dá mais confiança para o mercado de capitais, da qualidade do nosso crediário, e que vai permitir a gente, no médio prazo, baixar o custo de funding e aumentar o crescimento e a rentabilidade do nosso business de crediário, que é muito rentável para a companhia. Pode passar um slide, por favor? Onde a gente vai falar um pouquinho do GMV da companhia. Então, falando aqui do GMV da companhia, eu queria destacar de novo, né, que nossa disciplina de investir em crescimento em categorias e produtos que são rentáveis naqueles canais que têm rentabilidade. Então, o nosso compromisso não é com o crescimento, é com a rentabilidade. A gente quer colocar a companhia numa situação de lucro, de fluxo de caixa positivo, mesmo com o cenário de juros alto. Para isso, a gente precisa capturar a alavancagem operacional e dar mais algumas voltinhas no parafuso do ponto de vista de eficiência. Isso aqui está contribuindo muito, 17% de crescimento em same-store sales e 2,1 pontos percentuais de ganho na margem de contribuição de loja. O e-commerce, a gente melhorou a margem de contribuição, vale lembrar, né, que o e-commerce é onde tinha mais relevância da receita de produtos não core. Vocês vão lembrar lá que 10 de agosto de 23, quando a gente apresentou o plano de transformação, 14% da receita eram produtos não core. Então ele está menos de 10% menor aqui do que o histórico, porque ainda tem uma base com produtos de outras categorias ali e canais que não eram rentáveis que a gente reduziu. E aqui o objetivo é ser rentável, ter disciplina financeira. O 3P, ele compensa um pouco desse 1P, né, e sem a necessidade de alocação de capital, então ele está crescendo. O nosso 3P também concentrado em categorias core, isso é bem relevante, a gente reforçar a estratégia, somos o único player nacional focado em ser um player especialista em eletrodoméstico e imóveis. Isso que tem fortalecido a nossa relação com os fornecedores de eletrodomésticos e imóveis e nos permitido ser tão competitivos e ter ganhando share em loja física, que é o nosso negócio core, principalmente impulsionado pelo nosso crediário. Pode passar um slide, por favor? Onde a gente mostra um pouquinho, né, falando do nosso ecossistema aqui.
Falando do crediário, a carteira de crediário cresceu de maneira significativa, atingindo 6,2 bilhões que a gente comentou, mas melhor do que o crescimento, gente, é a nossa disciplina e nosso conservadorismo que tem mostrado os resultados com a inadimplência indo para baixo. A gente tem optado, e cientes do cenário macroeconômico, a nossa visão, cenário macro, o mercado vai ser mais duro em 25 do que foi em 24, então a gente optou por ser mais restritivo nos ratings. Então a gente tem crescido nos ratings melhores, o que impulsiona a qualidade da nossa carteira. Então a gente saiu de um over 90 de 9% para 8%. É um crescimento, é uma melhora importante que vai contribuir para melhores índices de PDD e de perda nos próximos trimestres. Quando a gente olha a perda líquida, 4,6%, a PDD 10,2%, então tudo mostrando a saúde da nossa carteira. E produção crescendo bastante, isso aqui é muito relevante. De novo, eu gosto de lembrar, toda vez que eu cresço muito no crediário, eu faço a PDD no trimestre, tem um impacto no fluxo de caixa livre da firma, porque são recebíveis de longo prazo, e eu tenho rentabilidade contratada, o acrue de juros vai acontecer nos próximos, na média, 14 meses. Então, isso aqui me ajuda a manter a consistência de entregando a melhora de margem a cada trimestre de forma muito gradativa, tá? Mas estamos muito contentes, é um cliente que a gente conhece e que sabe trabalhar e que é o canal que alavanca a rentabilidade do grupo. Passando um slide, a gente fala do FDIC, só para reforçar, né? Então, o FDIC ele já está operante e vai permitir que esse crediário continue crescendo. Quando a gente vê aqui na rentabilização do ecossistema, a gente vê a participação do crediário aumentando. Lembra que o quarto trimestre ele tem a Black Friday que atrai um público de mais alta renda, por isso a penetração dá um pouco menor que a média do ano, né, 23,8%, mas é uma evolução sobre o quarto tri do ano passado. E no digital, um crescimento muito importante, a gente chegando aqui a 9% de penetração na média, né, 8,4% no 1P, 9,7% no 3P, então dobrando quase a penetração nossa do crediário no digital, que vai nos permitir ter algum crescimento no digital, porque aí passa a ser rentável, mas não é a nossa prioridade. E a parte de serviços crescendo de maneira significativa, que tem contribuído para a melhoria da margem bruta. A receita de retail media crescendo mais de 200%, nos consolidando como um ecossistema para outros anunciantes. A gente tem recebido demandas de players totalmente fora da nossa indústria para fazer aqui campanhas junto conosco, usando a base de clientes, os 108 milhões de clientes, mais de 30 milhões de clientes comprando mais de uma vez por ano, que acabam acessando o nosso ecossistema. Pode passar, por favor? A gente entra aqui no plano de transformação, pula mais um, só para resumir um pouquinho, né, o que a gente tem pela frente. Né? A gente focou muito essa primeira fase do plano, 23 e 24, até o meio de 24, né? Foi muito focada em eficiência, né, em custo, em revisão das nossas operações, deixar a companhia mais leve. Ainda tem oportunidade e a gente vai continuar apertando o parafuso aqui, mas a gente entrou desde o segundo semestre em apostas seletivas com um pouco de crescimento de receita. Então, o motor de precificação tem contribuído para a melhoria da rentabilidade, principalmente no e-commerce. Agora já viramos para a loja física, tem contribuído para a margem, vai trazer benefício aqui em 2025 de margem adicional. Tem uma parte de sortimento que ajuda a gente a otimizar o nosso estoque, trouxe um ganho grande e agora a gente quer capturar mais uma evolução ao longo de 25. E eu dou destaque para o CRM, que a força de vendas está usando uma ferramenta com IA para realmente a omnicanalidade funcionar. Então o cliente entra no site, olha um produto, ele não comprou, esse lead vai para um vendedor que chama esse cliente para tirar dúvida, para levar ele para a loja e tentar converter, de preferência na loja, onde eu consigo colocar mais serviço, eventualmente colocar uma solução de crédito para ele comprar um produto acima do que ele estava olhando e, com isso, trazer mais rentabilidade para a companhia. Então, essa é a fase do programa que vai até o final de 25 e a gente tem que chegar na operação sustentável, além de reforçar a estrutura de capital que não vai nos permitir entrar aí num ciclo de crescimento para a companhia. Pode passar, por favor? E aí vou passar para o Elcio para falar um pouquinho dos destaques financeiros. Elcio. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Obrigado aqui pela participação hoje. Pode avançar um slide? O plano de transformação que nós anunciamos em agosto de 23 tinha objetivos bem claros, que o Renato já falou, mas é sempre importante a gente reforçar, que é a rentabilidade e o fluxo de caixa, foco em categorias core, expansão do crediário. E depois de 1 ano e meio, né, desde o lançamento, seguimos consistente com exatamente os mesmos compromissos de todas as ações que a gente vem falando nesse último ano e meio. E para frente, tem essas ações operacionais financeiras alinhadas nesta visão aqui. Eu vou comentar um pouco mais desses detalhes no próximo slide. Acho que podemos avançar.
Então, essa página reflete bem a evolução do plano de transformação em números. Então, o gráfico superior esquerdo mostra que voltamos a crescer a receita, né? Registramos um avanço de 8% em relação ao ano anterior. Renato já comentou, reflexo da execução comercial mais acertada, especialmente em lojas físicas, juntamente com o crescimento do crediário e penetração de serviços, que ajuda muito na rentabilidade. Somente para lembrar que nos trimestres anteriores, e a gente percebe aqui no gráfico, tivemos uma retração da receita devido aos ajustes de categorias 1P, fechamento de lojas deficitárias e mudanças comerciais aqui voltadas para a rentabilidade. E já esperávamos um impacto de curto prazo na receita, mas agora, à medida que a gente passou o terceiro e o quarto trimestre, posiciona a empresa para um crescimento bem mais sustentável daqui para frente, é, e buscando essa alavancagem operacional, né, um crescimento com rentabilidade. Então, a gente fecha o ano com uma receita de 6% no ano, com uma tendência positiva para 25%, a gente sai do ano indo para 25% com uma tendência bastante positiva. O lucro bruto à direita atingiu aqui 2,5 bilhões, 20% superior ao quarto trimestre do ano passado, margem de 30,8%, e também foi a mesma margem do ano, de 30,8, comparado com 27,9 do ano anterior. Então, um avanço aqui importante na margem bruta. Obviamente, o ano de 23 teve vários temas de saldos e impacto nas margens, então a gente tem de olhar mais um pouco do histórico e o que a gente quer fazer daqui para frente. Então, de qualquer forma, até para ilustrar um pouquinho o nosso compromisso com rentabilidade, acho que fica bem claro, tivemos uma redução de receita de 6% no ano, e o lucro bruto cresceu 4%, sustentando aqui uma margem mais robusta. E a gente vai para o gráfico inferior esquerdo do SG&A, seguimos bastante rigorosos no controle de despesas, encerrando o trimestre com 23,8% da receita, uma redução de 2,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior. E aí, no quarto trimestre, já olhando um cenário macro, taxas de juros crescendo para 25%, já atuamos de forma um pouco mais preventiva, ajustamos um pouco a estrutura, né? Adicionalmente, um fechamento de mais 8 lojas, uma redução de posições de quase 700 pessoas, e quando a gente olha o ano como um todo, nós reduzimos 5% em termos nominais, que são 384 milhões de reais, mesmo diante de uma inflação de 5%, ou seja, a gente conseguiu reduzir, offsetando a inflação e ainda reduzindo mais 5%. E essa é uma disciplina do SG&A, de custos e despesas como um todo na companhia, que a gente vai permanecer e vai ser fundamental para 25 como um pilar aqui de defesa e até de acelerar essa eficiência operacional à medida que a gente tem um cenário macro um pouco mais desafiador aqui. E aí, por fim, com 5 trimestres consecutivos de evolução, a margem EBITDA atingiu aqui os 8%, 7,2% no ano, comparado com 4,3% do ano anterior. Obviamente, tem as questões que a gente já comentou do ano de 23. Em termos nominais, 1,97 bilhão de reais, então a gente cresceu 733 milhões em relação ao ano passado, mesmo com a redução de 1,6 bilhão, né, na receita. Então, acho que mais uma vez a gente demonstra aqui que o nosso compromisso é com a rentabilidade, não sobre o crescimento, e todas essas oscilações entre receita, lucro, SG&A e o EBITDA, ele mostra um pouco dessa nossa atuação. Vamos para o próximo slide, que aqui eu quero colocar a evolução em duas frentes que são absolutamente estruturais e transformacionais aqui para o resultado da companhia. Do lado esquerdo, o tema trabalhista, que tem sido um grande detrator de caixa nos últimos anos, o impacto ainda em 2024 relevante de 785 milhões, mas tem uma queda expressiva de 360 milhões versus o ano passado ou o ano retrasado. Então, vemos uma trajetória aqui declinante para 25, somente para deixar bastante claro para vocês, como esse é um tema que sensível e que já tivemos questões no passado, esta melhoria que nós estamos tendo, não estamos empurrando nenhum problema para frente. Acho que isso é para deixar bastante claro. Ter um racional da quantidade decrescente dos processos trabalhistas legado, e a gente faz questão de colocar aqui a quantidade de processos e o custo médio de sair daqui desses processos legados, que são 8 vezes mais caro. Então, à medida que ele vai reduzindo de quantidade, como um todo, o custo total da companhia nessa linha ele tende a diminuir. E, além disso, temos reforçado bastante a governança e gestão
desses processos trabalhistas. Então, acho que é um tema que a gente continua com muito foco, muita atenção na sua eficiência, mas a gente vai acompanhando e tem uma tendência, uma trajetória positiva para 25, que era exatamente o que nós falamos lá em 23, quando lançamos o plano de transformação, que agora ele começa a se materializar de forma mais efetiva. O outro tema fundamental é o tributário. A gente colocou aqui do lado direito o impacto líquido de tributos no fluxo de caixa, né? Então, ele contempla já todas as movimentações, entradas e saídas, e aqui é o net, que vai impactar no caixa, de fato, e a gente vê uma monetização expressiva aqui em 23 e 24 versus os anos anteriores, que é importante, foi uma fonte de caixa relevante aqui para a companhia, e a gente ainda continua com estoque relevante para continuar monetizando. E a gente só ilustra aqui o ICM a recuperar, saldo de balanço. A gente reduziu 50% desde o pico no terceiro trimestre de 22, e a gente vem trimestre a trimestre, e aqui é uma monetização mais complexa, porque ela é estado a estado, você tem que olhar a logística tributária por estado, e a gente só aponta que em 23, obviamente, a gente teve uma redução maior, uma monetização aqui maior, pelo fato de termos uma redução de estoque muito expressiva. Se lembrarmos, né, em 23 a gente reduziu mais de 1 bi de estoques antigos que estavam na operação. Para o próximo slide, então aqui a gente fala da geração positiva do fluxo de caixa livre de 1,2 bilhão de reais, desempenho operacional, disciplina do capital, seja no giro ou no capex, e os temas que a gente comentou agora de tributário e trabalhista. Então, quando a gente olha o fluxo de caixa livre anual, é o melhor dos últimos 5 anos, comparado com o ano passado, de 648 milhões. E só lembrando que o ano passado teve esse impacto one-off, né, de estoques de 1,1 bilhão, e que em 24, o Renato acabou de comentar, tem um impacto negativo no fluxo de caixa, que é o aumento do contas a receber do crediário de 500 milhões. Então, quando a gente põe toda a evolução do que foi o 22, o 23 e o 24, a gente mostra essa evolução e o foco no fluxo de caixa, e entendendo bem o que está por vir para 25, onde a gente espera continuar avançando e melhorando a nossa posição. Finalizamos o trimestre aqui com 4 bi de liquidez, de forma bem robusta e preparados para uma menor sazonalidade de caixa e geração, que é sempre o primeiro trimestre. Em termos, vamos para o próximo. Em termos de cronograma de vencimentos, nenhuma grande alteração após o reperfilamento que nós fizemos. Somente lembrando que os primeiros pagamentos de juros e principal da 10ª emissão ocorrem só em novembro 26, então tem um tempo razoável aqui para a gente começar a pagar esse vencimento da dívida. Então, sempre vai ter um descasamento agora entre resultado e caixa, porque a gente tem esta carência de pagamentos. E temos aqui, só reforçando também, a segunda série, a série 2 da 10ª emissão, 1,5 bi, tem uma conversibilidade em ações a partir de outubro 25. Preço de conversão baseado na média histórica de 90 dias que antecedem a data de conversão, com 20% aqui de desconto. E somente o último tema, para deixar bastante claro, a alavancagem financeira, conforme a metodologia estabelecida na 10ª emissão de debênture, fechou em 0,4, bem abaixo aqui do limite de 3 vezes. Então, só para comentar que tem muito espaço aqui em relação à alavancagem da 10ª emissão. Volto contigo, Renato, obrigado. Obrigado, Elcio. Gente, vamos fechar aqui com as principais mensagens para a gente poder abrir para Q&A. Pode passar os slides, por favor? Passa mais um. Aí. A gente chegando aqui, gente, 2024 acho que foi o ano da maior transformação, como a gente colocou, deu uma ajustada forte na estrutura da companhia e teve uma melhoria grande de margem se a gente comparar versus histórico. A gente tem entregue os indicadores e o plano está mais ou menos 120% do que a gente falava. Tá? Estamos aqui a 60% do plano no cronograma e entregando e antecipando alguns marcos importantes. O que a gente quer para 2025? Continuar, né? Lembra que quando o cenário macro piorou, a taxa de juros ficou um pouco mais alta, o plano que foi estabelecido em agosto, que era de 2 bi, ele ficou insuficiente para os juros que a companhia tem que pagar. Então a gente teve que aumentar os targets operacionais para suprir um pouco desse aumento do CDI e o aumento do spread que a gente está pagando. Tá? Com isso, a gente precisa sim capturar a alavancagem operacional. Então tem uma alavanca importante de crescimento de loja física impulsionado pelo crediário, tem um ganho de rentabilidade no digital, também tem uma ajuda do crediário, e tem um ganho do retail media, que é um
uma monetização adicional do ecossistema, e entra a margem acima de 80%, que ajuda muito a companhia aqui no bottom line, tá? Além disso, a gente vai apertar a eficiência operacional, então vocês vão ver ganhos de eficiência operacional a cada trimestre, de forma gradativa, e vamos entregar um 2025. A gente está bem confiante que a companhia, apesar de ter um mercado mais duro, a gente vai continuar ganhando share. O ganho de share do quarto trimestre foi muito importante e a gente vai continuar ganhando share ao longo de 25. Aí pode passar um slide para mostrar como é que começou o ano. Eu trouxe aqui só um resumo do market share da liquidação de janeiro. Então, a liquidação de janeiro era, historicamente, a Casas Bahia, ela não aproveitava com totalidade essa liquidação. Nós fizemos uma super liquidação em janeiro. Recebemos, quando vocês olham a linha de estoque, você vê que a gente comprou e preparou as lojas para essa liquidação de janeiro e conseguimos fazer uma liquidação com ganho muito relevante de market share, principalmente em loja física. O ganho total de market share em loja física foi de 3,8 pontos percentuais. Em todas as categorias core, o ganho de share é muito relevante. Telefonia, 4,7 pontos, linha branca, 4,4 pontos. A gente fez realmente muito barulho. Quando olha em TV, gente, que é 2,4 pontos, a gente chegou a bater 38% de market share em algumas semanas ali de janeiro, então é muito forte. E a gente vê o primeiro trimestre do ano a gente ganhando share. O mercado não está crescendo naquele ritmo que estava no quarto trimestre, então a gente vai conseguir entregar o nosso plano de negócio com a receita vindo com um crescimento sobre o ano anterior, mas muito voltado pelo ganho de share da companhia e não por um crescimento de mercado. A gente está projetando o mercado desse jeito desafiador, mas confiantes que a gente vai conseguir entregar ganhos de margem consistente a cada trimestre, de forma gradativa, para colocar essa companhia realmente com uma operação sustentável no final do ano e executar as iniciativas de estrutura de capital que vão reforçar o balanço para que a gente possa, aí sim, no início de 26, discutir qual que é o ciclo de crescimento da companhia, onde que nós vamos priorizar a alocação de capital, se nós vamos abrir loja primeiro ou vamos antecipar seller e diminuir o risco sacado usando capital próprio para rentabilizar a companhia com fornecedores que querem antecipar suas faturas. A fatura é nossa, não tem risco de crédito, a gente deveria estar alocando capital próprio ali. Então tem muita coisa para a gente fazer após a arrumação aqui da casa. Então estamos confiantes, agradeço de novo a todos pela confiança até aqui, pelo suporte, parabenizo o time da Casas Bahia, e a gente está pela primeira vez, né, na sede nova do Grupo Casas Bahia. A gente mudou aqui para a Rua Flórida, com Marginal Pinheiros, um negócio que a gente queria fazer há muito tempo. Cultura é talvez o maior desafio estratégico de uma empresa de varejo, e viver a loja todo dia reforça muito a nossa cultura. Então a gente conseguiu mudar segunda-feira e inaugura a nossa mega loja flagship aqui na Rua Flórida com Pinheiro, em frente à Estação Berrini, amanhã. Então eu queria ter um videozinho de 1 minuto, gente, só para mostrar a nossa nova sede, um pouco do que vem por aí, antes da gente abrir para Q&A. Dá para pôr agora, ou Gabriel, ou depois do Q&A? O que você... Agora, Toca o vamos pau. lá.
Isso aí, gente. Fico muito feliz. É uma realização importante para o grupo, acho que por vários motivos. Primeiro, o reforço de cultura, como eu falei, viver a loja todo dia faz muita diferença, integração entre operação comercial, corporativo, tudo. A gente conseguiu reduzir o nosso custo de aluguel, a gente está mais na vida real, em frente a uma estação de metrô, é gente passando, e a gente conseguiu abrir uma loja numa região que não tem uma loja de eletrodomésticos grande, flagship, especializada para atender o público consumidor. Tomamos um quarteirão do Shopping D&D, que é muito forte em casa, imóveis aqui, e vamos atender todos os públicos, uma loja que tenho certeza vai ser referência, não só em receita, mas em rentabilidade, contribuindo aí para o plano de transformação da companhia. O prédio tem revestimento todo de LED, dá para ver na Marginal à noite, a partir de amanhã que inaugurar a loja, a gente vai acender e vai ser uma referência aqui na Marginal Pinheiros. Então estamos bastante animados. Vamos abrir aqui para perguntas e respostas. Desculpa tomar um pouco tempo de vocês e muito obrigado a todos. Obrigado, Renato. Nossa primeira pergunta é do Pedro, do Bradesco. Pedro, pode prosseguir, por favor. Muito... Pedro? Acho que o Pedro. Acho que eu vou passar para Dani. Você pega a primeira, então, por favor, aqui. Claro, pego sim. Bom, boa tarde, pessoal. Parabéns aí pelos resultados. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas principais. Na verdade, daria para fazer muitas, mas né, vou deixar algumas para meus colegas. Acho que a primeira é em relação à dinâmica de working capital, de capital de giro, né? Eu acho que chama bastante atenção o ganho que vocês tiveram na frente de fornecedores. Eu lembro que você mesmo, Renato, falava de uma oportunidade, de até um modelo de distribuição ali que eu não sei se está vinculado àquele full cross que vocês até comentaram no release. Então, assim, seria legal primeiro explicar um pouco, eu entender melhor esse movimento do TRI, e também um pouco de como a gente pode pensar essa linha caminhando para frente, se tem alguns drivers estratégicos que poderiam fazer ela mudar aí um pouco de patamar. E aí a minha segunda é em rentabilidade, né? Vocês têm tido uma melhora bastante relevante, tanto do lado de bruta quanto do lado de EBITDA pela linha de SG&A. Então, acho que primeiro em bruta seria legal entender se vocês ainda veem muito espaço para ela evoluir. E aí, principalmente na frente de EBITDA, o SG&A, assim, vocês tiveram 2 anos de queda, né? Então, entender o quanto mais ainda tem de mato alto, assim, de oportunidades, e o quanto que, na verdade, para frente é mais uma alavancagem operacional natural, né, do negócio, vinda de um crescimento de receita acima das despesas. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado pelas perguntas. Vamos falar primeiro de working capital, né? O working capital, primeiro dando um contexto, né? Acho que quando a gente chegou, a primeira coisa foi a gente mexer todo o modelo de variável, mexer toda a gestão da companhia com foco em margem líquida. Então, quando a gente olha para a margem líquida, uma proxy do LAIR de cada SKU, de cada canal, a gente já está considerando uma otimização de working capital. Quando ele pega muito estoque ou quando ele compra com prazo curto, isso vai consumir o working capital e o custo de capital fica envolvido ali na conta de cada comprador. Tá? Mas, obviamente, a aceleração, a gente ainda tem uma oportunidade grande para mim na gestão de working capital daqui para frente. Acho que o varejo, né, essa disciplina de calcular quanto vai consumir de working capital em cada categoria, tinha hora que a gente acelerava uma categoria, a gente cresceu muito linha branca, e consumia um pouco mais, aí você freia porque os custos são muito altos, aí você achava que ia ganhar margem adicional, e na hora que ia ver, você vendeu mais, mas ganhou a mesma coisa. Então, porque tem coisa que você só vê pós-mortes. Então, ainda tem oportunidade de melhoria na gestão de working capital. Dito isso, tem sim algumas melhoras já capturadas em 24. Parte delas vem com a questão desses novos modelos de fornecimento que ajudam a gente no ciclo de pagamento, né? Então, porque se você está pagando depois que vendeu, isso aqui ajuda bastante no working capital, tem um pedaço disso. E tem um pedaço também de mudança de mix. Na verdade, como a gente prioriza fornecedores que entregam uma margem, proxy de margem líquida, que considera esse working capital, os fornecedores que têm prazo maior de pagamento acabam crescendo mais. E, na prática, os fornecedores, os novos entrantes da indústria, eles também estão mais agressivos em prazo de pagamento e são os que mais crescem. Então, o mercado também nos ajuda a alongar. Se você for olhar, não teve nenhuma mudança de prazo de pagamento do terceiro TRI para o quarto TRI com nenhum fornecedor. É só a mudança de mix e esses produtos alocados em uma outra modalidade de fornecimento que acabou ajudando e contribuindo para essa evolução que é importante para a companhia. Tá? Acho que ainda tem um espaço durante o ano de 25, a gente continua vendo o cenário macro, né? Competição racional entre os varejistas, está difícil, está todo mundo
com disciplina ali, mas uma competição muito agressiva, muita demanda, plano de negócio de crescimento entre as indústrias e sem demanda adicional. Então, se é a mesma pizza, ele acaba tendo que ter um pouco mais de flexibilidade para acomodar. A gente, pela nossa escala, acaba dando mais oportunidade para aqueles que conseguem nos ajudar também em capital de giro. Então, isso gera um benefício que a gente deve continuar capturando em 2025. Não vejo nenhuma mudança no curto prazo, de forma gradativa, de forma significativa. Tem um pouco de sazonalidade, né, do trimestre, como o prazo de pagamento hoje é maior do que 190 dias, aquilo que você compra para Black, muita coisa chegou setembro ou novembro, outubro, você paga só no primeiro tri. Então, isso acaba também contribuindo para ver o quarto tri ser o melhor trimestre nesse sentido, né? A gente tem um ajuste de sazonalidade a cada trimestre, tá? Mas acho que respondi aqui a primeira pergunta. A segunda pergunta, sobre rentabilidade, falando primeiro da margem bruta, né? A margem bruta no TRI, ela tem um impacto de Black Friday, mas o que a gente brinca aqui dentro é que a gente tem quase que 11 meses, 11 novembros aqui dentro da Casas Bahia, tá? A gente está trazendo ações todos os meses, varejo é isso, tá dinâmico, tá intenso, e tentar fazer ação promocional para diferenciar do mercado todo o tempo para atrair cliente, principalmente próximo de pagamento, onde a sazonalidade é mais forte, mas o mês inteiro tentando trazer novidades. Então, a margem do quarto tri, ela tem algum impacto disso. O que vai aumentar a margem de forma gradativa, não tem um aumento de ganho, é a penetração de crediário e serviços. Quando eu aumento a penetração de crediário, automaticamente eu aumento a penetração de serviço. Acho que a margem comercial é difícil a gente conseguir aumentar. Você consegue um deal ali, mas uma hora aperta, tem inflação, aí você faz desconto, então é difícil. Essa penetração de crediário e de serviço é que vai nos ajudar a ir aumentando de forma gradativa a margem bruta da companhia. E retail media, que é um serviço que acaba somando ali e ajuda bastante na margem bruta da companhia. Tá? No G&A, a gente ainda tem oportunidade, tá? Acho que a gente fez um movimento mais forte, mas a gente tem muita coisa, né? Quando a gente olha para os contratos indiretos, quando a gente olha para a eficiência logística, tem muita coisa para fazer. O que é o desafio? A inflação está maior do que o previsto. Então, tem algumas linhas que a gente até está entregando o que era planejado para melhorar, mas que ela acaba anulando com a inflação. Então, para a gente otimizar ainda mais o G&A, assim, é mais incremental, mas precisa acontecer. O maior ganho virá da diluição desse G&A com a alavancagem operacional pelo crescimento que a gente pretende entregar, principalmente em loja física, e que aí a gente começa a capturar a alavancagem operacional. É isso que a gente está enxergando ao longo de 2025. Tá? Excelente, super claro. Obrigada. Parabéns de novo Obrigado. pelo resultado. Renato, eu só ia Nelson. fazer um complemento aqui, Dani. Reforçar um tema e depois fazer o complemento. Não teve alterações de prazo de pagamento com fornecedores, tá? Então, o que aconteceu também, todas as compras de Black, Natal e a liquidação de janeiro que o Renato mostrou que foi muito forte, a gente se preparou diferente, a gente teve um saldo, compramos mais e vamos pagar agora no primeiro trimestre. Quando você vê o número de dias, e aqui é só a questão matemática, a gente olha, quando a gente coloca os dias, ele está baseado no CMV e vendas de 12 meses. Então, como a gente cresceu muito as vendas nos últimos 6 meses, ele tem um efeito de dias que distorce um pouquinho. Se você pegar o giro em 90 dias, sempre 90 dias, os últimos 90 dias, você vai ver que em número de giro de dias de fornecedores não teve grande alteração, talvez como mostrou. Mas a gente não queria mudar a metodologia no meio do caminho, enfim, deixamos como estava, mas estamos só explicando aqui um pouquinho que acho que o principal é que não teve nenhuma alteração fundamental no prazo, tá? Tá ótimo, super claro. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Dani. Vou chamar o Eric agora, do Santander. Eric, pode seguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí por pegar nossa pergunta. Acho que do nosso lado duas, uma começando um pouco pelo lado crediário, né? A gente tem visto ele avançando bastante, então só queria entender um pouco, principalmente olhando para o lado digital, né? O que vocês enxergam aí de potencial de penetração? Ele tem crescido aí quase que tri a tri praticamente, então ver aí o que vocês enxergam de potencial. E ainda na parte do crediário, quando que vocês esperam que a gente comece a enxergar um pouco do efeito, né, do FDIC em termos de diluição aí, do custo de funding de vocês? E aí, partindo para a segunda pergunta de fato, na parte do share, né, vocês mostraram aí os dados de share para janeiro, então ganhos aí bem relevantes em algumas categorias. Só entender um pouquinho melhor de quem que vocês entendem, né, que vocês estão ganhando esse share. São
talvez competidores mais regionais, é um pouco mais generalizado, então pegando de grandes também, só para ter um pouco mais de cor aqui nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Eric. Primeira pergunta, né? O crediário no digital. Eu acho que aqui é igual a penetração de e-commerce de produtos que não eram vendidos. Ele tende a crescer de maneira proporcional, muito grande quando você olha no relativo, porque a base é pequena. Então a gente sai de 5% para 9%, porque a base é muito pequena. Obviamente, assim, acho mais difícil a gente ter a penetração da loja física no crediário, não pela saúde, tá? Aqui até tem uma curiosidade. Quando eu olho para a rentabilidade do nosso crediário no digital, a inadimplência está igual à do físico. As ferramentas antifraude, o tanto que evoluiu os modelos matemáticos e tudo que a gente consegue aplicar hoje, e o nosso conhecimento do cliente, tem nos permitido ter a mesma inadimplência. Qual que é a grande diferença? No digital, eu tenho um ticket médio menor, porque eu tenho mais produtos de ticket médio mais baixo, mais portáteis, por exemplo, e um prazo médio menor. Com isso, a minha rentabilidade da alocação do mesmo capital é menor. Então, assim, hoje eu não tenho capital para ir impulsionando isso ali, eu deixo mais orgânico. E no orgânico isso está crescendo. Acho que a gente arrumando a casa e tendo uma operação mais saudável, a gente vai conseguir acelerar um pouco mais e pode ser que isso aí chegue em 15 ou high teens aí, de penetração. Mas isso vai demorar, não vejo isso no curto prazo, tá? Porque a alocação principal para a companhia é melhor em loja física e é melhor em imóveis e linha branca, onde a venda acontece prioritariamente também em loja física. Móveis é muito forte em loja física, então, e é onde eu tenho mais margem. Então, por alocação de capital, ele tende a crescer mais devagar, é só porque no relativo o crescimento é grande, que a base é muito pequena, tá? Olhando para a segunda pergunta, o market share, a gente não vê share dos outros, tá? Então, o que a gente escuta da indústria é que a Casas Bahia, na verdade, ela está recuperando o share que ela sempre teve. A gente, durante alguns anos, focou muito no digital e perdeu um pouco de share em loja física. Mas a nossa marca, quando você pega as pesquisas de top of mind ou share of mind, assim, a gente tem uma marca muito forte, maior do que o nosso share. Então, deveria realmente recuperar. Por isso que foi até mais rápido do que a gente imaginava essa recuperação de share em loja física. Está sendo muito forte. Acho que, do ponto de vista de competitividade, a gente toma mais share de players regionais do que de grandes, até porque a nossa competição no mercado de loja física é um mercado muito fragmentado, com muitos players regionais, né? E tende a haver, se perguntar a minha tese, no médio prazo, é uma consolidação orgânica. Os grandes players tendem a, por competitividade de escala comercial, de logística, de solução de crédito, tendem a ganhar mercado de forma gradativa, assim como em outras indústrias acontece em todos os países do mundo, tá? Então, perfeito, obrigado aí, Renato. Obrigado, Eric. Obrigado, Eric. Eu vou chamar o Thales, do Safra. Thales, você está aqui na sala? Sim, tô aqui sim. Obrigado, Gabriel. Imagina. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Elcio. Tem uma dúvida rápida aqui, em relação à demanda. Como é que vocês estão vendo a demanda por eletrônicos, né, nesse começo do ano? Se você puder dar detalhes em relação às às principais categorias, né? Por exemplo, linha branca, eletro e também celulares. Tá? O que a gente tem visto sobre demanda, né, Thales? Obrigado pela pergunta. A gente veio com o mercado, o quarto tri, um pouco mais forte, tá? Então, principalmente para Black Friday ali, crescimento principalmente em linha branca, acima do que era o esperado por nós no início do ano e mais próximo do que a indústria esperava. Quando a gente vê aqui no primeiro tri, a realidade ela voltou um pouquinho. Então, a gente está crescendo linha branca, mas está crescendo um dígito e não mais 2 dígitos igual estava crescendo. Então, diminuiu o crescimento de linha branca. As outras categorias não estamos vendo crescimento de mercado. Então, um mercado um pouco mais duro. Quando a gente pega o nosso plano de negócio que a gente tinha para 2025 e o realizado, a gente está entregando a receita e a venda do plano, mas eu estou com mais share do que era previsto no meu plano. Então, mostra que o mercado está menor do que o plano. A gente vê, né, o mercado online, a gente vê diário e com muita assertividade. O mercado de físico, ele, para a gente ver mesmo, tem que fechar o mês para a gente ver. Então, a gente vê mais claramente janeiro e fevereiro aqui, e a gente vê que o mercado está um pouco mais duro. Perspectiva da indústria é um mercado mais duro para esse ano. Acho que todo mundo, a gente fica cada vez mais convencido que nossa decisão de ser bastante duro
na reorganização da companhia para fazer rápido e tomar decisões difíceis foi importante para deixar preparado para esse cenário que a gente vai ver pela frente, tá? Tá certo, super claro, obrigado. Obrigado. Obrigado, Thales. Nossa próxima pergunta é da Irma, do Goldman Sachs. Irma, pode prosseguir. Vai ser o Felipe Rached no lugar da Irma. Felipe, pode ir, por favor. Opa, e aí, Gabriel, tudo bem? Desculpa, acho que Tudo deve ter dado bem? algum problema ali no Zoom da Irma. Tranquilo. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Fala, Felipe. Eu queria perguntar um pouco desse same-store sales da loja física, ele foi bastante forte. Eu queria entender um pouco quais dinâmicas, obviamente tem a dinâmica interna, né, de tudo que vocês estão fazendo, de otimização de base de lojas, etc. Mas eu queria entender também se um pouco mais do que pode ter sido exógeno, né? Se teve algum fator competitivo também que vocês viram que impactou, que pode ter impactado nessa dinâmica. E qualquer coisa que vocês puderem falar também do Outlook para 2025, seria bastante interessante. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, Felipe. Primeiro, o seguinte, acho que são 3 coisas que têm ajudado a gente a crescer em loja física, tá? A primeira tem um pouco do contexto estrutural mesmo. O que é o contexto estrutural? A companhia, como eu falei, tem uma marca muito forte, sempre foi forte nesse negócio. A nossa estratégia de ser o único player nacional focado em ser um especialista em eletrodoméstico nos coloca como principal alavanca para os fornecedores. Então, a gente reforçou muito a relação com os fornecedores de eletrodomésticos. Então, a gente está muito próximo. Aí a gente conseguiu colocar produto em loja. Com produto em loja, falta uma coisa, né? Do ponto de vista macro, a gente tem sim um ambiente macro mais desafiador que o empresário, quando a gente pega a Faria Lima, o mercado de capitais como um todo enxerga toda a problemática, mas a massa da população, o que impacta mesmo no consumo é emprego e renda. A gente está vendo emprego e renda ainda bastante consistente e com incentivos, né, de liquidez para essa massa da população. Então, com soluções de crédito, o nosso diferencial de ter soluções de crédito tem impulsionado esse crescimento na loja física. Tanto quando você olha, o crescimento ele vem majoritariamente do crediário Casas Bahia e do cartão Casas Bahia. Então, essas duas alavancas impulsionam o nosso crescimento. E por isso que a gente cresce mais em linha branca e imóveis, que é onde a gente tem maior penetração das ferramentas de crédito. A gente conseguiu uma linha, né, celulares tinha um issue de fraude, né, porque o cliente às vezes compra um celular para fazer um empréstimo, então a gente tinha alguma dificuldade no crédito para esse tipo de cliente. No cartão é mais fácil, porque eu não tenho risco de inadimplência. Então a gente conseguiu trabalhar algumas soluções que eu estou conseguindo crescer também com crédito na telefonia celular e sem prejuízo também inadimplência, que tem ajudado a gente a crescer. Então, se eu fosse resumir, a aliança com os fornecedores e a estratégia da companhia de ser um player focado na categoria, é o macro que, apesar de estar ruim para nós, do ponto de vista de juros altos, isso e aquilo, mas para o consumidor, ele tem emprego e ele tem renda, e as soluções de crédito que a gente tem aqui. Vale ressaltar que assim, o crédito ele é muito mais o valor da parcela, né? A gente subiu o valor, a taxa média que a gente cobra, a gente está cobrando quase 9,5% ao mês, e mesmo assim filtramos mais, somos mais seletivos no rating, e mesmo assim estamos crescendo bastante e teria espaço para mais. Aqui é só porque se a gente acelerar demais, aí consome o working capital, as linhas de capital também ficam caras, então a gente tem que balancear e fazer isso de forma gradativa. Mas acho que tem espaço para a gente ter um ciclo consistente de médio prazo de crescimento da nossa carteira de crediário, tá? Legal, obrigado, Renato. Obrigado a você, Felipe. Obrigado, Felipe. Agora eu vou chamar o Gustavo Fratini, do Bank of America. Por favor, Gustavo. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, obrigado por pegarem nossa pergunta aqui. A gente queria abordar um pouco mais sobre o tema das provisões trabalhistas, né? Eu acho que a gente viu isso no resultado, que foi uma linha que caiu bastante ano contra ano, e acho que vocês até deram um pouco mais de detalhes numa matéria que saiu hoje. Mas ali eu senti que vocês comentaram um pouco mais sobre o legado, né? Quando a gente dá uma olhada, ainda parece que tem um montante grande que já está provisionado e tem um montante ainda maior que não está provisionado, né? A gente sabe que isso é um tema que
não afeta só vocês, tem várias outras empresas que têm esse mesmo tópico e obviamente, vocês têm os controles para do que é não provisionado e para o que é provisionado, né? Mas eu queria entender como que tem sido essa questão aí, porque são montantes grandes, né? E como que tem sido na ponta esse reconhecimento entre provisionar o que vai ser provisionado, o que não vai ser provisionado. Obrigado. Tá. Obrigado pela pergunta. Ô, Gustavo, a gente trabalhista, assim, a gente está bem seguro das nossas modelagens e da evolução, tá? Nós temos sido cautelosos quanto a eventuais surpresas que podem surgir. Eu não quero prometer nada a mais e não entregar. Estou sendo bem transparente aqui, mas tudo indica, cara, que está muito melhor. O que aconteceu, né? Quando a gente olha, a gente traz o legado, porque o legado influenciava muito a nossa conta. Se você pegar, a gente estava pagando 1,5 bi, que cada processo custava mais de 300 mil reais. Quando você vai para os processos novos, recorrentes, e os novos a gente está falando desde 2, 3 anos atrás, esses processos já vinham num ticket de 35 mil reais, agora 30 mil reais. Tinha outro problema, que o legado, cara, como tinha carência, tinha muitas fragilidades, a gente perdia 80%, 90% dos processos. Agora a gente ganha quase 90% dos processos. Então está tudo caminhando e isso que tem permitido ter essa evolução nos números que vocês estão vendo. Quando eu olho para frente, assim, a entrada de processos ela está bem mais baixa até do que o previsto. A gente fez muitos desligamentos, como o Elcio colocou, né? O total deu 13 mil posições que a gente cortou aqui. E o número de entrada continua baixo. Só que tem um tempo para esse negócio vir. Por isso a gente mantém todo o provisionamento que a gente tem hoje lá. Até quando a gente faz análise, a gente chama empresas para checar, e consultorias, e startup que tem modelagem matemática, e traz AI e tal. Tem gente até que acha que já tem provisão em excesso. Eu falei, provisão em excesso nunca existe, cara, porque ainda mais nesse tema, no país que a gente está. Então, sendo bem transparente, assim, eu estou confortável com os números que tem, e a minha expectativa é tentar antecipar um pouco os ganhos nessa conta. Então, a gente tinha um plano de trazer 2024 num patamar, 25 num, e chegar em 26 mais próximo da normalidade. Lá no final do ano de 26 é que a gente já está mais comparável com o que deveria ser. Tem uma possibilidade disso antecipar e de ser mais rápido. E aí a gente vai trazer um benefício para o fluxo de caixa que ajuda a gente a começar a corrigir o custo de capital. Quando você olha a estrutura de capital, quando você olha a monetização de crédito fiscal e tributário, lá atrás era um paga o outro. Agora a gente já conseguiu gerar caixa, porque monetização dá mais de 1 bi e pagamos menos, o trabalho deu 700 e tantos milhões. Então tem um ganho. Quando eu olho para 25, esse ganho já é relevante, porque eu tendo a fazer uma monetização no mesmo ritmo e o trabalhista vai ser menor do que 24. Se você olhar o quarto tri e analisar, você já vê que ele é menor. Então tem um ganho importante no fluxo de caixa que vai vir dessa conta, tá? Mas estamos confiantes, não sei se o Elcio quer adicionar alguma coisa, mas... Deixa eu só ia comentar, Gustavo, obrigado pela pergunta, e esse é um dos temas fundamentais, como eu coloquei antes e você apontou aqui. A gente não mudou em nenhuma metodologia de provisão, tá? Só para você tem mantido, desde os eventos, dos fatos relevantes, etc., tem mantido uma disciplina bastante rigorosa nisso, validada pela auditoria, e a gente, até nesse tempo que nós estamos aqui, revisado até por 2, 3 outras consultorias adicionais, por isso até o comentário do Renato, que poderia até ter ângulos, etc., mas a gente mantém o conservadorismo e mantém a mesma metodologia de provisionamento. Então, acho que ele tem bastante consolidada já, a gente continua trabalhando nele. O que acontece é a questão do legado e também uma gestão mais robusta que a gente vem colocando aqui nesses processos. Super claro. Obrigado, Renato. Obrigado, Elcio. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Nossa próxima pergunta, o Gabriel do BTG mandou aqui por escrito. São 2 perguntas, Renato e Elcio. Primeira, olhando para a performance de vendas do e-commerce, com a perspectiva de normalização do 1P. E a segunda pergunta olhando para o longo prazo, qual a expectativa da companhia para um breakdown de GMV entre canais online e offline e dentro do canal online entre 1P e 3P? Como a gente vê isso para o longo prazo? Boa. Vamos lá, primeira pergunta, né? Normalização do 1P, e acho que tudo está correlacionado aqui com a segunda pergunta, né? Acho que o nosso compromisso, o 1P online, ele é complementar. Ele é importante para a escala comercial que a gente tem, ele é importante para o volume que a gente tem com os fornecedores, mas se ele não for rentável, eu não vou ter 1P. Então, sendo bem transparente, assim,
eu vejo dificuldade de crescimento no 1P online sem evolução da penetração do crediário. O que vai me permitir crescer no 1P online é o crediário, que pode fazer com que essa linha cresça um pouco mais forte e que aí, com isso, a gente consiga apresentar algum crescimento ali. Aqui, com o mercado do jeito que está, a gente não precisa ter essa preocupação para agora. Acho que quando a gente olha lá obviamente, aí do ponto de vista de normalização, só um ponto, né? O quarto TRI de 23 ele ainda tinha mais volume de categorias não core. Quando você vai para o primeiro TRI 24, o volume já é bem menor. Ele ainda tem um pouco, mas é bem menor. Então, começa a comparação a ficar melhor de enxergar, tá? Então, no relativo, você vai ver aí alguma melhora base. Quando eu olho para frente, a companhia, eu enxergo essa companhia, acho que tem um pouquinho de ganho na penetração do e-commerce, tá? E-commerce, aí vale a gente falar, né? A penetração do e-commerce no Brasil é 14%, mas quando a gente olha para eletrodomésticos, já é 50%. O quarto TRI bateu 50%, já até achou, pode ser essa sazonalidade, porque vinha em 40 e poucos, tal, mas cresceu. Janeiro continua, fevereiro, então assim, acho que o e-commerce de eletrodomésticos chegou em 50% no Brasil, que é igual aos Estados Unidos e a Europa, ballpark numbers, tá? A China tem mais, 60, mais ou menos, mas também não é tão diferente. Quando a gente olha para as projeções de crescimento de e-commerce do Brasil, ele sai de 14 para 20 pelo aumento da penetração em outras categorias. Então, você olha, brinquedo, comida, roupa, produto de beleza, suplementos, isso aqui cresce bastante, porque ainda é muito incipiente. Então, é igual a penetração do crediário. Cresceu 100%, tá bom, mas era nada e ficou um pouquinho maior. Quando você olha para esses negócios, vai ter um crescimento de e-commerce de 20%, 25%, mas que não é o de eletrodoméstico, que já é muito alto. Então, olhando para a nossa companhia, eu acho que assim, no médio prazo, esses primeiros 3 anos, mais ou menos 60-40. Quando a gente for começar um ciclo de expansão, a gente vai priorizar também loja física, que é onde eu tenho mais rentabilidade. Então, o e-commerce ele é importante, de novo, gera escala, não estamos abrindo mão dele, mas desde que tenha rentabilidade. Acho que existem ainda alguns players explorando as nossas categorias de forma errática, né, porque não é um negócio consistente, sem rentabilidade. Não acredito na sustentabilidade de negócios não rentáveis. Então, isso vem e alguma hora volta. E a gente fica aqui na nossa disciplina, se eu preciso tirar um pé um pouco, eu tiro um pé um pouco. Quando está bom e está rentável, você está ali mais presente. Então, respondendo de forma prática e objetiva, acho que 60-40, 61, 60 e poucos, 30 é alto, também é válido. Nossa prioridade é canal de venda física. Boa. Tem Obrigado, mais perguntas? Renato. Agora a gente tem uma pergunta do Andrew, do Morgan Stanley. Andrew, Boa. pode prosseguir. Go on. Hi, thanks. Thanks for the question. Most have been answered. I guess I'm just curious how you're thinking about the CapEx budget for 2025. There's been a couple years of reduction. Are there areas this year where you're potentially see room to cut more, looking to spend more? And you mentioned with the focus on stores, I'm curious how the potential for new store growth features into the outlook, whether that's 25 or in the out years. Thanks again. Well, thank you, Andrew. I will answer in Portuguese here, okay? I believe you will receive translation, right? Okay. Então, falando do CAPEX, assim, a gente espera mais ou menos o mesmo nível de CAPEX, tá? Então, a gente tem sim um CAPEX um pouco maior para lojas esse ano, mas reforma não é abertura de loja, tá? As aberturas a gente tem feito com suporte da indústria, então a gente usa o retail media e tem conseguido fazer abertura de novas lojas sem consumo de CAPEX da companhia, então pontualmente, né? Então foi essa loja flagship aqui da sede, é a loja da Aricanduva, e tem mais algumas flagships que nós vamos fazer, que eu ganho, por exemplo, a Aricanduva, que foi uma reforma, 60% de crescimento com 20% a mais de preço médio. Então o ganho é muito grande para todo o ecossistema. Então a gente vai ter mais megas lojas, mas não vai impactar o CAPEX. A gente tem sim um CAPEX de reforma para fazer um projeto menos intenso do que essa mega loja igual a Aricanduva, Marginal e aqui, mas que traz uma melhoria de experiência, uma melhoria de receita e de margem para algumas lojas. Então a gente vai fazer umas 300 lojas, são reformas pequenas, tá, que gastam um pouquinho de dinheiro. E eu tenho notado, cara, uma coisa que a gente gostou é o CAPEX mais assertivo, ele fica mais efetivo, porque você consegue garantir que os projetos prioritários são entregues. Quando você tenta fazer muita coisa, a eficiência desse capital investido também é menor. Então, nós evoluímos muito nos processos de tecnologia,
quando a gente pega na governança, na gestão de processo, algumas coisas que geravam cotovelos e que tinha algumas fragilidades, a gente conseguiu resolver, então endereçamos muita coisa. Ganho na logística com WMS assim, funcionando bem, andando bem, que vai trazer uma otimização de capital investido na logística. Então, acho que esse montante aí de em torno de 400 milhões de reais, um pouco para cima, um pouco para baixo, assim, é um montante adequado para essa companhia, sem fazer loucura. Se os juros vêm muito para baixo, é claro que você aproveita e faz mais coisa, mas não é a realidade atual. It's very clear. Thanks, Renato. Thank you very much. Thank you, Andrew. Renato, não temos mais perguntas. Antes de passar a palavra para você, queria agradecer a audiência, a presença de todos. E agora é com você, Renato. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a todos pela participação. Acho que, gente, como a gente colocou, né? Janeiro, a gente mostrou o market share da liquidação, se mostrou muito forte. Tem esse novo fato que o engajamento da turma aqui está batendo recordes. A gente ganhou o Great Place to Work, ganhamos Top Employer. O engajamento das equipes está muito alto. Mexemos no modelo de variável, criando um modelo mais eficiente ainda, com essas ferramentas de IA para facilitar a venda. Estamos ganhando 37% de produtividade, a gente já ganhou no vendedor. Quero ganhar mais 20% esse ano. Então, acho que a gente está vendo aí um ano que a gente vai concluir essa transformação e realmente reescrever os benchmarks de rentabilidade do varejo de eletrodomésticos no Brasil. Obrigado a todos pela confiança. Temos muito trabalho a fazer ainda. Continuar com disciplina financeira, com bastante disciplina de alocação de capital, para a gente ir melhorando de forma gradativa e realmente chegar lá do outro lado em condições de discutir um ciclo de expansão mais forte. Muito obrigado a todos. Uma ótima tarde. Valeu. E venham conhecer a loja Flagship. Tchau, tchau.